Amados irmãos, antes de começarmos, temos visita. Está conosco nessa manhã o presbítero Daniel, da cidade de Iraí de Minas, sua esposa Diaconisa, irmã Rosilene. Que bênção ter este casal aqui nessa escola bíblica dominical. Os irmãos são sempre bem-vindos, tendo a coragem de dirigir esse pedacinho de chão todo domingo. Vocês estão convocados para participar aqui conosco todos os domingos. Nós, nessa manhã, estamos privilegiados por Deus. A lição de número 10 traz o título A Volta do Grande Rei. E mais do que isso, Deus nos privilegia com um ambiente de paz, um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, que é esta classe de escola dominical. Para registro, estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sob o cajado do pastor Isaac Luiz, que não está conosco também nessa manhã, pois está se recuperando em quarentena. Amados irmãos, o tema, a volta do grande rei, ele está proposto para nós nessa manhã. E precisamos ressaltar, apesar de que os irmãos já conhecem a minha forma de abordar a revista, mas eu sempre vou informá-los de que nós estamos em um ambiente de sala de aula. Então, aqui da minha parte, jamais haverá pressa, correria ou qualquer outra animosidade. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus mesmo como está proposto, tá? Sem sair do texto, mas dentro daquilo que a editora Betel permite aos professores, quando possível, agregar pesquisa ou assunto pertinente à lição, desde que não corrompa o corpo da mensagem. E eu sempre digo e sempre repito, qualquer mensagem, qualquer ensinamento baseado na palavra de Deus tem Cristo como centro. Então, qualquer adição que qualquer outro professor, qualquer outra pessoa faça, ou qualquer outro teólogo faça, aqui ou no mundo, e essa adição vai tirar Cristo do centro da palavra de Deus, é anátema, é maldito, é anticristo, é um ensinamento antibíblico, porque o centro de qualquer ensino bíblico é Cristo. A volta do grande rei. Vamos entender esse tema, porque aqui nós não vamos abordar o arrebatamento, tá? Esta lição de número 10, ela não trata do arrebatamento. Os irmãos vão perceber, ao começarmos a estudar, que o assunto a ser tratado nessa lição aqui, que traz o título A Volta do Grande Rei, ele irá tratar da segunda vinda de Cristo. Ou seja, vamos aprender sobre os acontecimentos que se darão após os 7 anos de tribulação, tá? Nessa volta do grande rei, nessa volta de Cristo, ele está acompanhado por todos os seus santos, a saber, a igreja, que nesse momento aqui, do início dessa lição e de Apocalipse capítulo 19, ela não é mais noiva, tá? Não podemos ver a igreja mais como noiva aqui. Agora as bodas já aconteceram e ela agora é esposa. E vamos abordar também esses pormenores. Ela vai estar preparada, ela já é uma mulher espiritualmente falando preparada, com todos os dotes de uma esposa. A igreja já não é mais uma noiva, não é mais candidata a um casamento, tá? Ela já casou, tá? Ela agora é a esposa do rei. E ela vai estar retornando, e nós vamos aprender sobre isso aqui nessa manhã. Quando Cristo se manifestar com poder e grande glória,
a noiva não é mais noiva, a noiva é esposa, mas vai estar ao lado do seu marido espiritual, que é Cristo. Os irmãos conhecedores da Bíblia sabem que desde o livro de Gênesis, o plano de Deus, espiritualmente falando, era construir para si uma noiva. Isaac, ele foi um representante espiritual dessa vontade de Deus, quando então alguém que, representando a pessoa do Espírito Santo, vai buscar uma esposa para ele em outra terra, mas de uma mesma linhagem, de um mesmo pensamento, dentro da mesma religião judaica. Então, aqui, para que entendamos, não vamos falar do arrebatamento. O arrebatamento é um acontecimento. A volta do grande rei aqui é um segundo acontecimento totalmente distinto, totalmente diferente. O arrebatamento, ele se dará como um rapto, como um ladrão que vai roubar à meia-noite e chega de improviso sem avisar. Vai ser um rapto. Instantaneamente, Tessalonicenses está nos dizendo, o apóstolo Paulo nos ensina ali, que será tão rápido quanto um abrir e fechar de olhos. É muito rápido. Isso aí é o arrebatamento. A humanidade não vai ver esse negócio aqui acontecer. E muitos que se dizem cristãos também, infelizmente, verão também não. Mas esse que nós vamos estudar no capítulo 10, a volta do grande rei, será um acontecimento fatídico, um acontecimento verídico a todo olho. Toda a humanidade vai presenciar esse acontecimento. Judeu, cristão ou de qualquer outra religião, esteve aqui durante os 7 anos de grande tribulação, vai contemplar esse grande evento que irá acontecer muito em breve. E eu creio, em nome de Jesus, que eu e toda essa classe vai estar ali participando. Não de baixo, contemplando os que vêm de cima, mas de cima, descendo e contemplando os que estão lá embaixo, em nome de Jesus. Tópico 1, introdução, na revista, introdução. Nessa lição, estudaremos sobre a iminente e triunfante volta de Cristo. O desejado das nações finalmente voltará. Conheceremos as implicações de sua vinda para a igreja, para Israel e para o mundo. Tópico 1, na revista. A volta iminente do Rei dos Reis. A palavra mais utilizada no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia. O Manual de Escatologia do White Pentecost, na página 182, dá conta de que essa palavra parousia foi mencionada no Novo Testamento 24 vezes, numa variedade de conexões. Era utilizada para mostrar a chegada e visita de um rei ou imperador. Ao empregá-la, a Bíblia diz: prepare-se, pois o Rei dos Reis chegou. Aleluia. Aqui no tópico 1.1, o comentarista ele faz uso de outro comentarista, é o Dwight Pentecost, nos seus comentários, aonde ele trata acerca da segunda vinda de Cristo. E ele nos diz que essa palavra parousia, ela aparece 24 vezes no livro do Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece, é para anunciar o retorno ou a chegada de um grande imperador. Então, essa palavra não é uma palavra comum que se via diariamente no dialeto que era falado durante a igreja do Novo Testamento, né? Não era algo comum como arroz e feijão, era mais como um caviar, né? Que todo mundo já ouviu falar, porém nunca viu o que é. Muitos nem sabem. Que às vezes os imperadores abandonavam a terra, às vezes os reis
abandonavam a terra que eles conquistavam. E muito raramente acontecia deles montarem num cavalo, fazer uma comitiva, ajuntar um exército e bandeiras e ir visitar a terra que eles conquistaram. Porém, esta palavra que fora usada 24 vezes na igreja primitiva durante o Novo Testamento, será usada ainda uma vez mais, no grande dia em que as pessoas que estiverem aqui completando o período de 7 anos de grande tribulação, ouvirão dizer, parousia, prepare-se, pois o Rei dos Reis chegou. E aqui não é um preparar para viver uma vida de santidade. Aqui não é um preparar para esperar um arrebatamento. O arrebatamento aqui já aconteceu, né? O preparo em si aqui é mais como atenção, o imperador está chegando, né? É mais como batam continência, batam respeito, porque o imperador está chegando. Fernando, então ninguém vai se salvar durante o período da grande tribulação? Sim. Alguns se salvarão, porém, contudo, todavia, entretanto, nessa atual dispensação chamada graça, o homem se salva pela morte de Cristo. Mas no período da grande tribulação, o homem, a raça humana, não estará mais debaixo da graça. Agora, ele se salvará não pela morte de Cristo, mas pela sua própria morte. E muitos darão a sua vida, muitos sofrerão até a morte para conseguir estar com o seu nome na listinha da segunda chamada, né? E lá o livro de Apocalipse diz que o João, quando ele adentrou, ele viu pessoas com palmas na mão, e essas pessoas choravam. Palmas era o símbolo de vitória, e elas choravam porque sofriam muito. E João viu que alguém dizia a ela, em breve eu enxugarei dos vossos olhos toda a lágrima. Então, esses que terão suas lágrimas enxugadas depois do arrebatamento, depois da segunda vinda, foram os que venceram no período da grande tribulação. Não será fácil, mas será possível. Mas o melhor é que você participe da primeira chamada, em nome de Jesus. Aqui o comentarista, ele nos diz o seguinte, para então passarmos para o tópico 1.1. A palavra parousia, que fora utilizada 24 vezes no Novo Testamento, dizendo ao povo para que se preparassem para o retorno de um rei, quando era utilizada e o rei vinha, não era comum que os reis levassem sua esposa, porque afinal de contas era um território hostil, né? Era do rei, pertencia a um reino poderoso que dominou uma parte mais fraca, sim, porém era um território hostil. Então o rei, na sua comitiva, ele não levava a esposa. Mas na última vez que essa palavra for citada, o rei, quando chegar, ele vai estar acompanhado, sim, de sua esposa. Porque, sendo esposa, isso não quer dizer que ela terá fragilidades. Tessalonicenses diz que na subida, que subiremos na velocidade do abrir e do fechar de olhos, nós teremos o nosso corpo, que é corruptível, transformado em um corpo incorruptível de glória, igual ao de Cristo. Ou seja, a mesma, digamos assim, capacidade de não ser destruído que o marido tem, a esposa também terá, né? O mesmo corpo indestrutível que nem a morte pôde prendê-lo ao ser morto na cruz do Calvário, e ele ressuscitou ao terceiro dia por isso, o mesmo corpo será o corpo da noiva. A mesma mente, né? Não que será um transe para nós, não. Nós teremos uma mente sã, sadia, única e separada, mas nós não seremos mais frágeis, a ponto da Bíblia dizer que no retorno desse grande rei, com a comitiva, a esposa estará do lado. Algo que não era comum nos reis de antigamente, será visto uma última vez.
vez. Uma esposa ao lado do seu marido, ou seja, a igreja ao lado de Cristo, adentrando em uma terra hostil. Fernando, mas não haverá perigo nenhum, não tem problema. Tudo isso aqui é o começo de um período de negociações, né, por assim dizer, espirituais e de acontecimentos que culminarão na grande batalha do Armagedon. Uma guerra espiritual e bélica, conforme Antônio Gilberto afirma, aonde Israel, a besta e o anticristo irão guerrear contra Deus e o seu povo, contra a sua igreja. Irão disparar mísseis, Fernando? Eu não sei como se dará esse negócio lá. Irão atirar com metralhadoras? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, haverá uma grande batalha. E entenda, se todo o olho vai ver Cristo descendo junto com a igreja, não é difícil a gente pensar que com esse mesmo olho que eles estão contemplando tudo, eles vão mirar as armas em Cristo e no seu povo. Óbvio que vão. E haverá então uma guerra espiritual e material. O material que vai ser aplicado pelas pessoas que vão estar aqui na grande tribulação contra o espiritual. Cristo, você, eu e os anjos enquanto estivermos descendo. Tem que ter preocupação com isso? Não, não tem que ter preocupação com isso. Eu já disse agora há pouco, o teu corpo e o meu corpo será um corpo indestrutível e perfeito. Mas se você quiser mais sobre isso, eu vou trocar o tema e continuar na revista, leia o livro de Apocalipse, você vai ver que essa batalha já está ganha. Apocalipse diz que ela vai acontecer, mas o Apocalipse também diz que no final, a vitória será de Cristo. Não é filme de Hollywood, não, tá? Está lá no livro de Apocalipse. Vão guerrear contra Cristo e sua igreja. Não é conto de fadas, não é história de carochinha. O homem ainda vai estar propenso a se atentar contra as coisas de Deus. Tópico 1.2. Virá com a igreja. Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com ele. João capítulo 14, versículo 3, capítulo 17 e 24. Sendo assim, está determinado à igreja participar e estar ao seu lado por ocasião de sua volta. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. A Bíblia explica que a esposa do Cordeiro recebeu o vestido de linho fino. A Bíblia explica que a esposa do Cordeiro, percebam isso já na revista, percebam a linguagem do comentarista, quando ele está afirmando que a Bíblia diz que a igreja recebeu, que a esposa recebeu. Recebeu o quê? Recebeu um vestido de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Mesmo em meio a piores dificuldades ou tentações, temos esperança, certeza e paz, porque já conhecemos o nosso amanhã. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aqui no tópico 1.2, o comentarista, ele adiciona que foi e está determinado para que a igreja participe da vinda de Cristo. E aqui eu quero entrar em uma redundância, repetir de novo para os irmãos que quando a revista está dizendo que a igreja vai participar desta vinda de Cristo, isso se dará porque o arrebatamento já aconteceu, tá? O arrebatamento já aconteceu, já tivemos a boda do Cordeiro, já tivemos festas, nós já vimos anjos, querubins, serafins, arcanjos, 24 anciões, vimos o céu pelo lado de dentro, contemplamos a árvore da vida, que a Bíblia diz que vai ser dado para comermos, para que sejamos imortais.
Afinal de contas, na subida de Tessalonicenses, teremos o corpo transformado igual ao de Cristo, mas ainda não temos ali a imortalidade. Mas ao comermos dessa árvore que estava no Éden, que agora estará lá no céu, ao comer deste fruto, seremos imortais como Deus, pensando como Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, ao estudar essa revista amanhã, na parte da manhã, de madrugada, eu levanto sempre às 5. Ao começar a ler isso, eu não fui capaz de conter a minha emoção em contemplar a beleza do ensinamento dessa lição, o que a Bíblia reserva para mim. Fernando Rodrigues, tocantinense, comedor de farinha, ninguém, sou ninguém. Você tem a sua história, às vezes você fala, meu Deus, não sou ninguém também nesse mundão. E Deus, o livro de Gênesis lá já mostra, Paulo nos ensina em Filipenses, que tudo isso estava no coração de Deus, reservado para nós desde a eternidade. Era um mistério escondido no coração de Deus de antes da contagem dos séculos. Coisas tão grandes assim, reservadas a seres tão pequenos como o ser humano. É tão lindo a palavra de Deus. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Aqui no tópico 1.2, o comentarista ele adiciona 3 coisas importantes aqui. Primeiro, a noiva casou-se, ela agora é esposa. E ele diz que a esposa está pronta. A esposa está pronta. Aqui não tem mais luta contra o pecado, não tem mais nada a se confessar. Aqui nós não temos que lutar mais contra a natureza pecaminosa, porque atualmente Adão corrompeu a criação de Deus e todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos nós estamos debaixo do pecado original de Adão. A criança nasce inocente. Ela nasce inocente. Ela não nasce pecadora, ela nasce inocente. Porém, contudo, todavia, entretanto, a criança que vai crescer também está debaixo da maldição do pecado original de Adão. Tá? Por isso que nós, cristãos evangélicos, nós não batizamos a criança enquanto ela não tem consciência daquilo que realmente está acontecendo na vida dela. Porque não há necessidade, há apenas necessidade de se apresentar. Aí surge uma pergunta, Fernando, com quantos anos a criança deixa de ser inocente? Com 5 anos? Com 6 anos? Com 7? Na Bíblia não tem essa informação. Tá? Cada ser humano é único, cada ser humano é individual. Tem criança que com 8 anos ela já é adulta. Tá? Tem adulto com 15 anos que ele ainda é criança. A maturidade não depende do tempo que ela está vivendo, ou seja, dos anos. Depende da quantidade de informação que ela vai absorver e do conhecimento que ela vai. Glória a Deus. Eu vou usando esse aqui, enquanto um dos técnicos prepara um outro microfone com pilha. Já já ele vai desligar novamente, irmão Marcos. Então, idade tem a ver com a informação que você absorve. Por isso que os crentes deixam de ser inocentes muito mais rápido. A criança, ela participa do querubins celestiais. Daqui a pouco ela troca para a classe de adolescente. Ela passa para a classe do conjunto Maranata. Quando ela está lá no conjunto Maranata, ela já conhece tudo. Mas, às vezes, ali na classe querubim celestial, com 8 ou 9 anos, a criança já tem consciência de tudo aquilo que está proposto para ela, dentro da Bíblia, concernente à salvação e perdição. Segunda coisa que o comentarista adiciona aqui no tópico 1.2, é que a esposa está vestida de um linho fino. A esposa está vestida de um linho fino e puro. Linho, na Bíblia Sagrada, simboliza pureza e justiça. Aqui não temos uma esposa serelepe, mal vestida, fazendo vergonha ao marido. Não. Aqui temos uma esposa com veste talar,
comprida, decente, feita de um linho puro, um tecido orgânico sem mistura. Não é nylon, não é crayon. Aqui não tem nada artificial. O linho é um tecido orgânico puro e simboliza a justiça dos santos. Quem são os santos? Você e eu, que ao nos juntarmos no arrebatamento, formamos o corpo de uma noiva e após as bodas formamos o corpo de uma esposa. O linho representa a nossa justiça. E terceiro e último, o que o comentarista adiciona é que a esposa, ela resplandece. A esposa resplandece. O que é isso? O que quer dizer quando uma imagem feminina resplandece? É que ela brilha, né? O marido, ele chega em determinado lugar, né? O namorado, estou dizendo de coisa decente, ou o noivo, o rapaz, ele chega nos lugares e ele não é visto, ele não é notado, às vezes ninguém sabe que ele está ali. Mas quando a namorada, ou a noiva, ou a esposa, estou falando de um relacionamento decente, quando é decente, chega bem vestida, honesta, trabalhadora, ela brilha, ela resplandece. Ou seja, ela chama a atenção. O que eu quero dizer, e o que o escritor quer dizer nesse momento aqui da eternidade, que quando Cristo vir, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, vai chamar a atenção. Mas tem algo ali naquela cena, no futuro acontecendo, que está chamando a atenção da humanidade. É a esposa que vai estar resplandecendo. A humanidade que está terminando os 7 anos de grande tribulação, vai querer saber quem é esse povo que está brilhando com Cristo. Quem é esse povo que tem um corpo igual ao de Cristo? Quem é esse povo que brilha igual a Cristo? Quem é esse povo poderoso igual a Cristo? A noiva vai resplandecer. A noiva vai resplandecer. Glória. Segurar aqui, irmãos, que não é culto, mas que dá vontade de dar uns terra, dá, né? Tá, glória a Deus. Aleluia. Tópico 1.3. Nosso sonoplasta Marcos, o senhor que já quer trocar? Pode deixar? Está resistindo, né? Deus te abençoe, viu? Tópico 1.3. Pisará o monte das oliveiras. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá num vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Zacarias 14:4. Este momento, sem dúvida alguma, será o ápice da história da humanidade. Aquele que tem pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Apocalipse 1:15. Descerá visivelmente e de forma gloriosa pisará no monte das oliveiras, que será dividido. É interessante notar que o monte das oliveiras está localizado em frente do monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém. Precisamente de frente para o local mais sagrado dos judeus, que é o templo. Toda essa topografia que está sendo citada aqui é geografia bíblica. Todos esses lugares, claro que você sabe, existe atualmente o Monte das Oliveiras, tá? O Monte Sião. Tudo isso vai acontecer em território israelense, tá? Cristo
não vai voltar sobre os Estados Unidos, não, né? O sonho dos americanos é que aconteça uma coisa dessa com eles, né? Tudo que acontece no mundo é com eles, mas isso aqui não, tá? O retorno de Deus se dará em território israelense, lá em Israel, no Oriente Médio. Aquele mesmo Israel que você vê no jornal sempre, que estão jogando bombas lá dentro, jogam mísseis lá dentro. É esse mesmo Israel que pelejou contra, se não me falha a memória, sozinho, contra 4 ou 5 daquelas nações lá, já nessa idade moderna, para conquistar a sua liberdade e venceu. Tá? É pequeno o território israelita, mas poucas nações no mundo se atrevem a levantar o dedo contra Israel. Eu acho que todo mundo sabe disso. Os melhores pilotos de caça, os melhores soldados, os melhores operadores de equipamento tecnológico e a maior quantidade de computadores per capita, que é por pessoa, está em território israelita. É um país pequeno, mas totalmente armado, aonde praças, ao menor sinal, se abrem e contém locais onde as pessoas podem, bunkers, onde o cidadão comum pode adentrar ali, aquela porta se fechará rapidamente, para que se perca o mínimo de vida possível em caso de uma guerra. Então, Israel está preparado, Israel está pronto. É um país que Deus escolhera para ser representante seu na terra. Eles não acreditam ainda no Messias. Eles não receberam Cristo ainda. Mas aqui no tópico 1.3, quando o comentarista fala que será, sem dúvida, o maior acontecimento, o ápice da história da humanidade, também será um momento de grande pavor para os judeus, para os israelitas. Porque eles vão ver aquele Jesus, que ele tem as marcas, tá? Ele é reconhecível em qualquer lugar. Lá no livro de Zacarias, quando ele entra no céu, tem um versículo que diz que alguém está perguntando: que feridas são estas em suas mãos? E ele responde: são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, Cristo, com orgulho, ele conserva as cicatrizes que ele ganhou aqui na terra. Tá? Isso faz dele ainda muito mais amado, isso faz dele ainda muito mais querido. Porque ele poderia te dominar e me dominar por direito de criação, mas ele preferiu conquistar o seu amor, a sua atenção, conquistar a sua admiração através do caráter, através de um amor. E um amor que o levou a morrer por mim e por vocês, antes mesmo de que nós viéssemos a conhecê-lo. Quando o comentarista diz aqui que será o ápice da humanidade, também será para os israelenses, eu disse agora. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, pondera comigo aqui uma coisa. Quando Cristo veio a primeira vez, pegaram nele e o mataram. E ele permitiu isso. Os irmãos vão ver que muitas das vezes que alguém perguntava para ele: tu és de fato o Cristo prometido, o Filho de Deus? Por 2 vezes, em ocasiões diferentes, ele disse: eu sou. E o povo caía desmaiado quando ele falava isso. Ele liberou, Cristo liberou por 2 vezes, posso dizer 3 vezes, a sua natureza real. Porque quando ele transfigurou ali no monte com os discípulos, ele apareceu como ele era. Aí apareceu 2, não é? Se não me falha a memória, Elias e Moisés, não é isso, irmão João? Elias e Moisés, Elias representando os profetas, não é, irmão João? E Moisés representando a lei. E ele transfigurou e os discípulos viram ele como ele era. Então, por 3 vezes, ele liberou o poder dele. Ele diz: eu sou, por 2 vezes, e o povo caía. Os próprios soldados, quando voltou para dar o relatório para os centuriões, para os seus chefes, com mãos vazias, os soldados, a desculpa que eles davam é porque eles nunca tinham ouvido alguém falar daquele jeito, né? Com tanta sabedoria. Ele falava como alguém, não como alguém que estudou, mas ele falava com a autoridade de alguém que viu. E eles voltaram de mão vazia. Agora, esse povo que matou ele, vai ver ele descendo. Tá? E não é só alguém
que tem um pé semelhante a um latão reluzente, que está descendo, não. Meus irmãos, aqui quem está descendo é o Criador do universo, tá? A criação vai receber pela primeira vez o Criador como de fato Ele é. Aleluia. E a Bíblia diz, a lição está nos ensinando, que quando o pezinho dele tocar a poeirinha dessa terra, no Monte das Oliveiras, a terra vai se abrir no meio com o poder e o peso que essa majestade santa, que esse rei que está retornando com a esposa tem e detém. Será de fato um dia lindo, um dia assustador. Quando ele veio a primeira vez, ele fez os milagres, foi dia lindo e assustador. O cego via, o coxo andava, os demônios eram expulsos, mas mataram ele. Agora ele vem com a esposa, ele vem com o exército do céu. O que vão fazer com ele? Adorar ele? Vão tentar matar ele do mesmo jeito que matou a primeira vez. Mas aqui agora vai valer a palavra que diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa, as pessoas vão conhecer de fato, de verdade, o que a Bíblia está dizendo quando ela afirma: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. O comentarista aqui no tópico 1.3, ele também nos diz o seguinte: como ele descerá visivelmente, os que contemplarem isso, contemplarão como se fosse um relâmpago que brota no ocidente e vai até o oriente. Mas não quer dizer que vai ser algo rápido e já vai sumir, não. Quer dizer que será um acontecimento que irá chamar a atenção, tá? De uma praia a outra praia, de um ocidente a outro ocidente. Esse acontecimento irá chamar a atenção. O Monte das Oliveiras, ele vai se fender no meio. Fernando, por que outro canto da terra não rachou quando ele pisou na terra? É só uma conjectura simples, porque ele não pisou lá. Tá? A Bíblia não diz que Cristo vai trocar passos nessa terra, não. Tá? A Bíblia não diz que Cristo vai sair andando pela Terra Santa, lá pela a Palestina, curando de novo, visitando. Ele não vai trocar passos nessa terra, ele não pode. Porque se ele fizer isso, ele quebraria suas promessas e a linha do tempo bíblico aqui, ele ia destruir tudo. Então, ele só pousa, não troca passos. E se ele troca passos? A Bíblia não diz isso. É por isso que eu estou dizendo que ele não vai trocar passos. Eu não falo nada que a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia nunca disse que ele vai andar para lá e para cá, eu jamais posso dizer que ele vai trocar passos. Mas de uma coisa eu sei: se ele fizer, ele põe a terra a pique mesmo. Ele é poderoso. E às vezes eu fico pensando que tem pregadores que pegam Deus e fazem de Deus como se Deus fosse uma caixa, Deus estivesse dentro de uma caixa de sapato, pôs a tampa em cima e guarda. Aí quando quer um milagre, tira Deus de dentro da caixa de sapato, né, coloca ele na parede, né, e diz: eu determino, segundo a minha palavra, né, eu comprei a rosa ungida, eu tenho o boné, eu tenho a camisa de sangue, eu estou mergulhando na piscina, eu estou liberando a unção de Manassés, eu estou jogando sal, estou jogando vinagre, eu determino. Como assim? Como que o homem, como que a criatura tem coragem de querer se passar por alguém com poder de determinar alguma coisa para o Criador? Mas aquele dia, a expressão que diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, será muito bem entendida. Aqui o comentarista, ele faz uma citação de citação, ele cita um comentário bíblico que fala da região que está inserido o Monte das Oliveiras. Ele diz
que nessa região, isso aqui é uma pesquisa bíblica que o comentarista fez, existe nessa região do Monte das Oliveiras 3 cemitérios. Um cemitério cristão, provavelmente os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, Tiago, muitos estão enterrados ali. Existe um cemitério judaico, que é onde estão enterradas as pessoas que não receberam a Cristo. E um terceiro cemitério que está inserido ali é um cemitério muçulmano, né, que foram inseridos ali ao longo da história, ao longo das guerras. Os irmãos sabem que muitos daquele povo que Saul poupou, heveus, heteus, jebuseus e todos os zeus daqueles países que estão ao redor ali, que foram poupados por Saul, são atualmente Irã, Iraque, né, um pedaço da Turquia, Arábia e por aí vai. Mas o certo é que tem 3 cemitérios ali. Mas o que ele quer destacar aqui é que, seja cristão, judeu ou muçulmano, muitos dos que morreram acreditavam que na volta de Cristo, quando os mortos fossem ressuscitados, eles teriam que estar com os pés virados em direção ao templo, em direção ali ao Monte das Oliveiras, para que quando Cristo viesse, ou prometido, quando Cristo viesse, né? Mas eles não achavam que o Cristo era Jesus, eles achavam que o Cristo era outro, e não que Jesus que veio era o Cristo, né? E Cristo é o prometido, e Jesus é o nome da pessoa que recebeu Deus e que se tornou ele e morreu aos 33 anos. Porém, contudo, todavia, entretanto, falhou, né? Porque Tessalonicenses nos ensina que para ressuscitar tem que ter morrido com Cristo. Então não adianta só apontar os pés para o lado do templo. Aqui cabe uma inserção minha, que eu posso afirmar que no céu não entra ninguém de carona. De carona no céu não vai ninguém. A salvação é individual. Também ela é única e intransferível. Você não pode dizer, eu não quero ir para lá, eu vou passar para outro. Isso não. Ou você pode dizer, eu sou santo demais, eu conheço alguém que é santo demais, eu vou pedir para levar alguém agarrado na barra da saia ou do terno. Não, não vai. Salvação é individual, tá? Não é por conta bancária, não é por fazenda, não é por dinheiro, não é se você é deputado, se você é senador, se você é famoso, se você é rei, se você tem um montão de amigo influente, não adianta nada. A salvação é de graça, tá? Ser arrebatado é grátis, tá? Agora, nem todo ouro do mundo poderia comprar essa gratitude. É um paradoxo. É de graça para quem quer de graça. Mas se alguém quiser comprar, ela tem preço. E o preço é impagável. Tópico 2. Propósito de sua vinda. A volta de Cristo, no final da grande tribulação, se dará num momento extremamente crítico para a humanidade. Após todos os flagelos que Deus enviará sobre a terra, por ocasião das 7 trombetas, e dos derramamentos das 7 taças da ira divina, assim como Israel, que neste momento se verá cercado pelo anticristo e seu exército. Este será um dia decisivo para o mundo, especialmente para Israel. Tópico 2.1. Vencer o anticristo. Então, no tópico 2, nós vamos aprender 3 propósitos da vinda de Cristo com a esposa. Primeiro, vencer o anticristo. Segundo, se revelar a Israel. E terceiro, inaugurar o seu reino. Então, vamos ver qual o primeiro propósito. O primeiro propósito é vencer o anticristo. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o anticristo, o falso profeta e seus confederados. Neste dia, Jesus tratará pessoalmente toda a soberba e domínio maligno do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais
com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Muitas vezes nos sentimos desanimados diante das injustiças que vemos no mundo. Cabe ao cristão, diante de tudo isso, manter-se firme na fé e não desanimar diante das injustiças dessa vida. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, 27. O comentarista chama a atenção para nós, que estamos aprendendo com ele aqui, que nós vamos ver muita injustiça no mundo. Tá? Aonde houver pessoas, ser humano, vocês vão ver injustiça. Às vezes vocês vão ver injustiça em locais que a injustiça não deveria existir, como, por exemplo, dentro das organizações religiosas, seja ela muçulmana, seja hindu, seja budista, seja evangélica, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja batista, seja Deus é amor, não importa, em qualquer ajuntamento, aonde houver pessoas, haverá injustiça. E o comentarista, ele está nos aconselhando humildemente que nós deixamos de lado a contemplação dessa dor e passemos a contemplar a glória das promessas futuras que Deus fez a nós. E isso é para que a gente não venha enfraquecer na fé, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha se tornar pessoas revoltadas dentro da própria casa de Deus, tá? Pegue esse ensinamento que o comentarista está te dando nessa manhã e coloca ele na tábua do teu coração, porque você vai precisar dele até que Cristo volte para buscar a tua igreja. Tópico 2.2, revelar-se a Israel. Em sua primeira vinda, os judeus não creram nele, João 1,11. Ao longo da história, Israel pagou um preço alto por sua rebeldia contra Deus, com destruições e cativeiros. Isto fica explícito nas palavras de Jesus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 23 e 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mas em sua segunda vinda, cercado por seus inimigos, Israel, que anteriormente foi iludido pelo anticristo, finalmente conhecerá Jesus como seu verdadeiro Messias, prometido e aguardado. Apocalipse 1:7. Nesse dia se cumprirá a palavra que diz: porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Tomemos como lição a história do povo de Deus e vivamos em obediência a Deus e a sua palavra. Isso aqui, que eu acabei de ler, de Mateus 39, é Jesus falando não para vocês, não para mim, mas para os israelitas, para os judeus. Ele está dizendo: porque eu vos digo que, desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Eles rejeitaram ele, mas jamais poderiam ver até que exclamassem bendito. Tá? Quando eles exclamarem bendito, é porque já vão estar contemplando Cristo vindo para salvar Israel. Fernando, o que aconteceu que Israel era tão poderoso? Você disse agora há pouco que eles eram os cabras da roça, que eles eram os bambambam da metalurgia, da tecnologia, né, que eles eram pilotos bons, excelentes, dominavam a tecnologia, os bancos na praça. Você disse agora há pouco isso aqui, Fernando. E agora eles estão encurralados e Jesus e a noiva vai salvar eles. O que aconteceu? É que durante, você sabe, é só redundância minha, eu só estou repetindo algo que você já sabe. É só redundância minha. 3 anos e meio inicial do período da grande tribulação. Foi um período maravilhoso, tá? O anticristo e a besta, junto com a imagem, realizaram
milagres e prodígios, resolveram a paz mundial. Às vezes a minha esposa me chama eu para ir para algum lugar, aí às vezes eu que enrolo, lá em casa eu que enrolo para sair, incrível, né? Aí ela grita, você está resolvendo a paz mundial, Fernando, que você não vem para esse carro logo? Eu falo, já estou indo, vida. Resolver a paz mundial é um negócio difícil, que demora. Mas durante 3 anos e meio, o anticristo enganou Israel. Não receberam Cristo, mas receberam o anticristo. Né? Não colocaram Cristo lá no templo, mas a besta, através do poder do anticristo, se assentou lá. Quem que é a besta, Fernando? Um bicho, estava adorando um bicho que parecia uma lula das profundezas do mar, com 8 tentáculos, 10 olhos, cuspindo fogo. Não. A besta será um homem vestido com terno, não igual esse, mais caro do que esse. Uma gravata mais cara do que essa que eu estou usando, um óculos melhor do que esse que eu estou usando, falando, presbítero Daniel Feitosa, uma linguagem mais polida que a minha. Afinal de contas, ele vai falar para o mundo todo, né? Com um cabelo impecável, com os dentes branquinhos, distribuindo cesta básica. Remédio? Não vai distribuir, não. Ele vai resolver o problema da paz mundial. Ele vai dar remédio. Hoje tem remédio para se tratar o câncer. Tem remédio para se tratar a doença A. Tratar a doença B. Mas ele, quando vir, ele vai trazer remédios e conhecimento que vão curar o câncer. Ninguém será mais tratado, as pessoas serão curadas. E aí vão adorá-lo. E quando a pessoa adora no coração, ela recebe a marca 666, tá? A marca da besta. Não é Pix a marca da besta. Não é chip, não, para com isso, tá? É uma marca que você não vai saber qual é essa marca até você retornar do casamento. Vai saber depois. Mas quem adorar esse bam aí, que é a besta, automaticamente vai receber. Na hora de comprar, vão perguntar, não estou vendo a marca, eu não sei o que será, mas vão dizer, não estou vendo. Como é que faz? A pessoa vai perguntar, como é que faz para comprar? Tem que ter a marca. A marca vem do adorar a besta. Adorou a besta na boca do caixa do supermercado, pronto, pode comprar, viver sua vida em paz. E o mundo era o jardim do Éden de novo, durante 3 anos e meio. Israel falou, esse aí é o Cristo. Mas a Bíblia diz que quando terminar o período inicial de 3 anos e meio da grande tribulação, aí, como diz os tocantinenses, a porca vai entortar o rabo. Porque aqui agora, neném, é espinho debaixo da unha, tá? Unha sendo arrancada aos poucos, ninguém vai morrer. Né? As pessoas não vão correr de um lado para o outro querendo se matar, e a Bíblia diz que a morte será retirada. Então quer dizer que esse negócio de zumbi para lá e para cá não é muito mentira não é? Porque as pessoas, a Bíblia diz que para esquecer a dor do olho, que vai estar doendo demais, as pessoas vão morder a própria língua. O Apocalipse diz que as pessoas vão morder a língua para ver se essa dor dessa língua sendo mordida e rasgada faça eles esquecerem da dor dos olhos. Já mordeu a língua almoçando, né? Pensa naquele dia as pessoas mordendo de propósito, para esquecer uma outra dor. Este será o segundo período da grande tribulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu disse para os irmãos que Israel é poderoso, mas ele agora está acuado, a ponto de ser destruído. Porque Israel foi enganado. Israel achou que era o Cristo e não era o Cristo. Não era o Cristo. E agora o inimigo está do lado de dentro. Como é que você tira o inimigo do lado de dentro? Não tem como. É mais fácil deixar o ladrão preso do lado de fora da casa do que você lutar com ele quando ele invadir a casa. Mas na hora H, Cristo, a noiva que também que é mulher forte, eu e você, os anjos, os querubins e os serafins vai estar descendo. É nessa hora que vai começar a batalha no grande vale de Megido, a batalha do Armagedon. Fernando, por que Cristo está voltando? Cristo está voltando para instaurar
um reinado de 1000 anos, tá? Ele quer pôr o reino dele na terra durante 1000 anos. Aí ele vai amarrar Satanás, amarrar seus demônios, e Satanás perderá o seu poder de agir na terra durante 1000 anos. Será um tempo de paz, aonde a raça humana que estará vivendo aqui continuará pecando do mesmo jeito, porque nem tudo é Satanás. A raça humana está corrompida por Adão, tá? Satanás preso, não vai ter demônio aqui mais não. Mas vai ter problema? Vai ter problema, porque a natureza do homem é problemática. Esses que vão estar morando aqui não subiram lá naquela subida de Tessalonicenses, não. Tá? Não subiram, não. Estão aqui com as mesmas catrevagens escondidas no coração, do mesmo jeito. Continuemos. Tópico 3. Tópico 2.3. Sua vinda trará um tempo de restauração e paz para o mundo em caos. Depois de todos os flagelos vividos na grande tribulação, toda a destruição, violência, guerra e morte darão lugar ao estabelecimento do reino de Deus na terra. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Em sua volta terá início seu reino teocrático, que trará para o mundo a tão desejada paz, como nunca houve em nenhum governo humano. Enquanto esse dia não chega, seu reino segue sendo propagado e implantado na vida daqueles que se arrependem. Mateus 3:2. E saem das trevas para a luz. Colossenses 1:13. Sendo transformados pelo poder do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Aqui o comentarista, ele introduz aqui na minha revista, comentário de Gesiel Gomes, respeitadíssimo teólogo, escatologista da palavra de Deus. E Antônio Gilberto Gesiel Gomes afirma que, inicialmente, o reino funcionou para com os homens na condição de paraíso terrenal. Durante séculos, o reino se estabeleceu como modelo teocrático, a partir da outorga da lei do Monte Sinai. Com a presença do Senhor Jesus na terra, na condição de Emanuel, que é Deus conosco, Deus entre nós, Deus ao nosso lado, Deus no nosso meio, o reino se caracterizou como oferecido e rejeitado. Futuramente, o reino terá uma forma visível e terrena. Isso ocorrerá durante o milênio, quando então se cumprirão as profecias reais, tais como Isaías, Jeremias, Zacarias e muitas outras mais. Esse reino terá um fim, será um reino milenial, porém ainda existem coisas a serem tratadas por Deus. Tópico 3. A grande e terrível Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon será a mais sangrenta de todas as batalhas da história da humanidade. O mundo nunca mais será o mesmo depois desta batalha. Com ela, veremos a derrota final do anticristo e o seu sistema maligno de governo e a manifestação do Senhor Jesus ao mundo. Apocalipse 19, de 11 a 16. Somente Jesus pode falar na vitória antes mesmo da batalha acontecer, pois ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Por isso devemos confiar totalmente em sua palavra. Se ele prometeu, acontecerá. Tópico 3.1. O local da batalha. A batalha Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Diz assim: e os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é nome hebraico que significa Monte Megido, e fala do local do ajuntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo. Para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel
no passado, 2 Crônicas e 2 Reis. Há um grande vale em Megido e, em tempos atuais, nessa região, há uma importante base aérea militar israelense, o palco das profecias desse livro. Tá? Armagedon significa Monte Megido, que era onde Israel travava as suas batalhas quando os inimigos vinham invadir. Por que, Fernando, que sempre acontecia aí as batalhas e não nas costas? Porque nas costas de Israel, os irmãos que conhecem aí a topografia de Israel, através da geografia bíblica e atual, sabe que nas costas de Israel tem o mar. Então, só era possível chegar para combater Israel de frente. E quando os inimigos chegavam, as tropas israelenses sempre os recebiam aqui no Vale do Armagedon ou no Monte Megido. Tópico 3.2. Os inimigos serão destruídos. No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas ceias acontecendo. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro e a igreja, que ocorre no céu. A segunda ocorrerá na terra no final da grande tribulação, por ocasião da volta de Cristo, e é chamada ceia do grande Deus. Então, aqui no tópico 3.2, o comentarista nos ensina algo muito importante, que existem duas festas, duas ceias. A primeira ceia é a boda do Cordeiro, que acontece após o arrebatamento. E a segunda ceia é chamada de a grande ceia de Deus, que acontece depois destas coisas e depois que a igreja derrota o anticristo. Esta ceia mostra a derrota do anticristo e aqueles que o seguem. A ceia aqui é diferente das bodas do Cordeiro. Vejamos, Apocalipse capítulo 19, versículo 18 diz assim: para que comais as carnes dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Muitos morrerão de praga, Zacarias 14, e outros morrerão atacando uns aos outros, Zacarias 14, 13. O fato de tudo isso ter sido revelado mostra a misericórdia divina de Deus nessa última hora. Mateus 3, 2. Na mensagem de destruição de Nínive, proferida por Jonas, havia uma oportunidade de arrependimento, e o mesmo acontece agora. Diante de todo esse veredito, o comentarista parou para ressaltar que Deus, nesse momento, ele ainda tem perdão para todos. Nada está perdido. Nada está perdido. O homem estando vivo, tá? O homem estando vivo ainda tem chance de arrependimento. Depois que morreu, pelo menos nessa Bíblia que eu tenho aqui, de Gênesis a Apocalipse, não existe uma reza, não existe uma oração, não existe nenhum tipo de ritual que faça um homem morto ser perdoado por Deus, ser tirado do inferno e levado ao céu. Tá? Nessa Bíblia que eu tenho aqui, não tem, não existe, está fora da palavra de Deus. Então, estando vivo, ainda tem jeito, mas depois que morreu, acabou. Tópico 3.3. Jesus, o rei que breve virá. Diferente de sua primeira vinda, onde é descrito pelo fato do profeta Isaías como sem parecer nem formosura, em sua segunda vinda, Jesus é fiel e verdadeiro, o que mostra que verdade e justiça são a base do seu governo. Tem olhos como chama de fogo, que mostra a sua onisciência. Aparece com muitos diadema, o que deixa claro se tratar do Rei dos Reis e que o seu reino não terá fim. Sua vinda porá fim à injustiça e domínio do mal. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Apocalipse 19, 15. A mensagem no Apocalipse é clara. O rei está voltando. Aqui no tópico 3.3, o comentarista, para terminar, ele adiciona que na primeira vinda, ele era sem parecer, ele era sem formosura. Isaías diz que a aparência dele era a aparência
irmãos, de uma raiz, de uma planta, numa terra seca. Puxa vida, que raiz feia, seca, sem vida. Essa era a aparência de Jesus. E a Bíblia diz, e nós não vimos nele nada, né, que nos chamasse a atenção. Não existia nada de belo em Cristo quando ele veio, a primeira vez. Agora, na segunda vinda, ele casou. O homem, quando casa, ele fica bonito. Sabe por quê? Porque ele recebe autoconfiança. Ele agora é um homem confiante, né? Ele dorme com uma esposa que, quando acorda, diz a ele, bom dia, né? Você está lindo. Eu tenho uma barriguinha, como, né, todo homem aos 40 tem a barriguinha. Aí minha esposa disse, mas eu acho essa barriguinha um charme. São coisas que trazem confiança ao homem, não é? Aqui Cristo está casado. Fernando, mas não pode comparar Cristo com a igreja e o marido com a esposa. Ah, não pode? Então você nunca leu o livro de Cantares de Salomão. Vai ler o livro de Cantares, que representa o amor de Cristo pela igreja. Rapaz, deixa para lá, é outro assunto. Vamos terminar. O comentarista diz que a mensagem no Apocalipse é clara. O rei está voltando. A mensagem é clara, o rei está voltando. O que ele quer dizer com isso aqui? Porque nós estudamos a vinda dele depois da boda do cordeiro. Só que ainda não aconteceu, neném. Ela vai acontecer. Só que para que isso aconteça, precisa acontecer o arrebatamento. E para você fazer parte da segunda vinda, você tem que ouvir o seu nome na chamadinha da primeira vinda. E o comentarista está dizendo, a mensagem aqui no Apocalipse é clara. O rei está voltando. Amém. Agora vamos para o motivo de oração. Eu convido a igreja para ficar de pé. O motivo de oração que a revista Betel, através do comentarista, nos dá é: ore pela salvação dos que estão afastados, pois o rei está voltando. Essa oração, meus irmãos, é só para isso. Senhor meu Deus, eterno e soberano Pai, a igreja, a noiva, futura esposa, ora em unidade, Pai, em uma só voz, em um só propósito, confiando em uma só coisa, concordando em uma só coisa. E isto é, que todos aqueles que estão afastados da tua casa possam receber o Espírito Santo agora onde estiverem, possam receber o incômodo, possam receber um choque de realidade, possam receber um suso do Espírito Santo e acordarem para esta condição espiritual. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.